Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Natan, nosso intérprete, e juntos vamos conversar com vocês sobre símbolos e hinos, né? A importância da gente conhecer os nossos símbolos nacionais, o significado desse símbolo, dos hinos, né? O hino do Brasil, o hino à bandeira, o hino à independência, né? Quando que eles são executados, quando eles foram compostos, né? E o significado de cada um desses hinos na nossa história do Brasil, né? A importância de conhecer. Convido você a olhar quais são os nossos objetivos nesta aula, né? Conhecer os símbolos nacionais conforme previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal, promulgada no ano de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, né? Os hinos nacional, independência e da bandeira, né? 3 hinos que nós vamos conhecer. E também, né, destacar suas histórias e letras. Um outro objetivo, compreender a cerimônia de hasteamento e de arreamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, né? Essas bandeiras que são símbolos do Brasil, a bandeira do Paraná, símbolo do Paraná, e com certeza o seu município também tem uma bandeira, né? Que a gente pode conhecer essa bandeira e nos identificar, né? Os elementos que compõem a nossa bandeira nos identificam e possuem um significado, cada um desses elementos possui um significado. Lembrando um pouquinho, né, a gente já trabalhou a questão da Defensoria Pública, você deve se recordar, né, que a Defensoria Pública ela é um órgão criado pelo governo, seja ele federal, estadual ou distrital, e que se destina à prestação de auxílio jurídico às pessoas mais necessitadas, conforme previsto na nossa legislação. E a atuação da Defensoria Pública, né, na atuação junto às pessoas que não possuem condições de pagar pelos serviços, né, de um advogado, por exemplo. Então, aí para a gente relembrar um pouquinho, né? E hoje nós vamos falar sobre os nossos hinos. Certamente, óbvio, né? Desde as nossas memórias mais antigas da nossa infância, a gente conhece o hino nacional brasileiro, né? Que nos enche de orgulho quando executado, como, por exemplo, em uma cerimônia esportiva, né, de premiação. Significa que o Brasil está atingindo aí o lugar mais alto do pódio. Na abertura de jogos, né, da seleção brasileira masculina, da seleção brasileira feminina de futebol, em cerimônias oficiais, em cerimônias culturais, esportivas, militares, religiosas, a execução do hino nacional. Além do hino nacional brasileiro, nós temos também o hino da independência e o hino da bandeira, 3 hinos para que nós possamos conhecê-los, né? Há também uma cerimônia para o hasteamento da bandeira e também para o arreamento da bandeira, quando ela é retirada, né? Quando ela é trocada por uma bandeira mais nova. E nós vamos juntos, eu, você, Natan, conhecer essa história dos nossos hinos, conhecer os nossos hinos. Então convido você a vir com a gente, né? Então o hino nacional brasileiro, ele foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada, né, e Francisco Manuel da Silva. O hino nacional brasileiro ele é executado, né, na abertura de eventos cívicos, religiosos, patrióticos, culturais, escolares, né? A legislação nos diz que o hino brasileiro deve ser executado pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas e escolas privadas, aquele momento patriótico em de ouvir, de cantar o hino, a posição de respeito com relação ao pavilhão nacional, às nossas bandeiras, né? Assim, além de hastear a bandeira, o hino nacional ele deve ser executado, como eu disse a vocês, pelo menos uma vez por semana nas instituições escolares, né? O dia do hino ele é comemorado no dia 13 de abril, dia do hino nacional, dia 13 de abril, para a gente recordar aí um pouquinho, né?
Aqui eu deixo para vocês um QR Code, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você vai poder ouvir a execução do hino nacional brasileiro, né, em um vídeo produzido pelo Exército Brasileiro, né, traz lindas imagens do nosso Brasil, imagens do Exército Brasileiro em atuação e a execução do hino nacional, né, essa oportunidade para que a gente possa ouvir, cantar o hino nacional e refletir sobre as estrofes, sobre as passagens do hino nacional. Então, junto ao seu professor, explore cada um dos versos do hino nacional brasileiro, né? Aqui eu trago para vocês, olha que imagem bonita, né? O Riacho do Ipiranga, em São Paulo, local onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Dia 7 de setembro de 1822, retornando de uma viagem aqui às margens do Ipiranga, né? A gente tem essa bandeira do Brasil indicando o local aonde Dom Pedro I, então, teria proclamado a independência do Brasil com relação a Portugal. Isso aqui é um espaço na cidade de São Paulo, próximo, né, ao Museu da Independência, né, o Museu da Independência, onde estão ali os restos mortais de Dom Pedro I e das suas duas esposas, a Imperatriz Leopoldina e a Dona Amélia, que é próximo ao Riacho Ipiranga, aonde Dom Pedro proclamou a nossa independência no dia 7 de setembro de 1822. E aqui a gente tem uma atividade, né? Após ouvir o hino nacional brasileiro, pode acessar o QR Code, ouvir o hino nacional brasileiro, vamos interpretar, portanto, a seguinte estrofe, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Então faça uma interpretação, né, dos versos dessa estrofe do hino brasileiro e a gente já faz a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir, né? Nós temos essa estrofe, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, e para que a gente possa interpretá-la, né? Trago aqui para vocês uma possibilidade. A primeira parte do nosso hino, ele explica, né, que no dia 7 de setembro de 1822,
Às calmas margens do rio Ipiranga, em São Paulo, ouviram um grito da independência proclamado por Dom Pedro I. E foi ouvido um grito forte do valente povo brasileiro. Nesse instante, no céu da pátria, o sol da liberdade brilhou em raios intensos. Então aí o significado dessa primeira parte do hino brasileiro. E aqui a gente tem o hino da independência, né? Ela é uma canção patriótica, né? Oficial, comemorando, né, a declaração da independência do Brasil. E ela foi composta em 1822 por Dom Pedro I, né? A letra ela foi escrita pelo poeta Evaristo da Veiga. A história, né, nos traz algumas informações que, após ter proclamado a independência às margens do rio Ipiranga no dia 7 de setembro, ainda na tarde do dia 7 de setembro, Dom Pedro I escreveu, compôs o hino da independência, né? E aqui essa representação de Dom Pedro compondo o hino da independência em 1822, né? Ali em um piano, né, compondo junto com o poeta Evaristo da Veiga, que fez a letra, trazendo esse hino da independência. Olha a importância desse momento da nossa história, em 1822, quando nós nos tornamos independentes de Portugal, em ter uma identidade própria, né? Um hino à independência, né? Uma música que vai ser executada comemorando a independência do Brasil e o reconhecimento do Brasil enquanto uma nação livre, né? Uma nova nação que surge a partir de 1822, um novo país sob liderança de Dom Pedro I. Aqui eu trago um QR Code, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, escute, assista à execução do hino da independência, esse hino executado pelo Exército Brasileiro. Então você vai ali ouvir este hino, né? Lindas imagens aí, esse hino produzido, né? Essa gravação produzida pelo Exército Brasileiro, e a gente vai exercitando o nosso dever cívico, nosso patriotismo em conhecer os nossos hinos, né? Além do hino nacional, o hino da independência do Brasil. E eu convido vocês a uma atividade, né? Em que contexto histórico o hino da independência ele foi composto? Responda a atividade e a gente volta fazendo a correção.
pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, em que contexto histórico, né, o hino da independência ele foi composto? Trago aqui para vocês, né, e uma versão divulgada, né, pelo historiador Eugênio Egas em 1909, que a música teria sido composta pelo imperador Dom Pedro I na tarde do mesmo dia do grito da independência, do 7 de setembro, essa data cívica, né, uma das mais importantes, se não a mais importante data cívica do Brasil, né? E ele foi composto para execução na noite do mesmo dia, né, na Casa de Ópera, por cantores e uma pequena orquestra, né, essa afirmação do Brasil enquanto um país independente, né? E aqui eu trago para vocês o hino à bandeira. Nós temos o hino nacional, o hino à independência, e eu apresento para vocês o hino à bandeira. E ele foi apresentado pela primeira vez em 1906. A bandeira do Brasil, como nós conhecemos, né, ela é do período da República, em 1889. Então, em 1906, é apresentado o hino à bandeira e surgiu de um pedido do prefeito do Rio de Janeiro, o Pereira Passos, ao poeta Olavo Bilac. Olavo Bilac, grande poeta do parnasianismo brasileiro, né? E, posteriormente, ele foi musicado por Francisco Braga. Inicialmente, ele foi utilizado, né, pelo Rio de Janeiro, que na época, em 1906, era capital do Brasil, né? Até aí o governo de JK, de Juscelino Kubitschek, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, posteriormente transferido para Brasília, né? E ele era executado nas escolas e, posteriormente, sua execução foi estendida às corporações militares dos demais estados brasileiros. O hino à bandeira, que faz uma homenagem à nossa bandeira, né? Ele homenageia, quando ele diz ali, o lindo pendão da esperança, né? A nossa linda bandeira que nos identifica como povo brasileiro, né? E aqui essa pintura, né, de 1940, em que a bandeira é, né, essa figura central, né? Então, hasteando a bandeira em um colégio no estado do Rio de Janeiro, essa cerimônia de hasteamento da bandeira, que é uma cerimônia muito bonita, e onde a gente tem muito respeito, a gente externa o respeito ao nosso símbolo nacional, ao nosso hino, à nossa bandeira, né? E aqui, ó, sugiro que você acesse esse QR Code que está ao lado e que você possa, então, ouvir o hino à bandeira executado pelo Exército Brasileiro, né? Então, trouxe aí para vocês o hino à bandeira, executado pelo Exército Brasileiro, assim como o hino à independência e o hino do Brasil. Deixo uma sugestão aqui, um desafio a vocês. Se a sua escola tem uma fanfarra, uma banda marcial ou até mesmo uma oficina de música, vocês podem ensaiar os nossos hinos oficiais e assim brilhantar ainda mais as comemorações cívicas da sua escola, do seu bairro, do seu município, né? Engrandecendo o nome da sua escola, levando, né, essa formação que vocês podem ter aí na sua escola. Então, se vocês possuem uma oficina de música, uma fanfarra, uma banda marcial, né, ensaiem os nossos hinos da independência do Brasil, a bandeira, e execute nas cerimônias cívicas, culturais, esportivas aí da sua cidade. É um convite, né, feito a todos vocês. Aqui a cerimônia de hasteamento da bandeira, né? Então nós também temos uma cerimônia para hastear a bandeira. Como eu disse a vocês, né, a legislação nos diz que temos que executar o hino brasileiro pelo menos uma vez por semana nas escolas. E isso é sempre acompanhado da nossa bandeira, né? Quando nós estamos em uma cerimônia oficial, nós temos, portanto, uma legislação que diz sobre esse hasteamento da bandeira e o arreamento da bandeira, né? Então essa cerimônia foi instituída pela Lei 5.700 de 1971. É realizado sempre no primeiro domingo de cada mês e é conduzida pelo Exército Brasileiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília, tá? Para substituir a bandeira que paira sobre a sede do governo brasileiro. A gente encontra alguns vídeos na internet sobre essa cerimônia lindíssima do Exército Brasileiro, que acontece no primeiro domingo de cada mês, em que há o hasteamento da bandeira e o arreamento da bandeira, feita de forma muito respeitosa, né,
Cumprindo aí tudo que diz a nossa legislação. Normalmente consiste no hino da bandeira sendo tocado enquanto a bandeira antiga é baixada, né? Então a gente tem o arreamento da bandeira. E o hino nacional sendo tocado enquanto a nova bandeira ela é erguida no mastro, né? Olha que cerimônia bonita para a gente conhecer, entender um pouco mais, feita no primeiro domingo de cada mês na Praça dos Três Poderes em Brasília. Então aí para a gente conhecer um pouquinho mais, né? E olha só, pessoal, você foi convidado para explicar sobre os nossos hinos oficiais e a cerimônia de hasteamento e arreamento para os seus colegas do ensino fundamental, né? Você vai levar esse conhecimento que você tem. Como é feito o hasteamento da bandeira, né? Traga aí a sua resposta e a gente já corrige juntos. Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, como é feito o hasteamento da bandeira, você foi convidado para conversar aí com seus colegas do ensino fundamental e explicar sobre esse procedimento para eles. Então, de acordo com a Lei 5.700 de 1971, é realizada sempre no primeiro domingo de cada mês, e ela é conduzida pelo Exército Brasileiro na Praça dos Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, em Brasília, né, para substituir a bandeira que paira, né, sobre a sede do governo brasileiro. Normalmente, né, consiste no hino da bandeira, enquanto ele é tocado, enquanto a bandeira ela é retirada do mastro, e o hino nacional é tocado pelo Exército Brasileiro para que a gente possa, então, hastear a nova bandeira. Explique isso, né, agora que você aprendeu sobre a cerimônia do hasteamento da bandeira. Galera, é um dever cívico de cidadão brasileiro conhecer os nossos hinos oficiais. O hino nacional, o hino da independência e o hino à bandeira, assim como conhecer os nossos símbolos nacionais, a bandeira, o brasão da República, o selo, tá? E o hino nacional. E existe, agora você sabe que existe uma cerimônia para o hasteamento e o arreamento da bandeira, né? Quem sabe você pode fazer essa cerimônia, né? Junto ao seu professor, junto aos diretores do teu colégio, fazer essa cerimônia de hasteamento e arreamento da bandeira no teu colégio, tocando o hino à bandeira quando a gente retira a bandeira e colocando o hino nacional quando a gente sobe a bandeira, tá? E eu deixo aqui para vocês um QR Code, né, com o hino brasileiro interpretado em Libras, né? Então acesse o QR Code e conheça o hino brasileiro interpretado em Libras.
Pessoal, eu agradeço a sua presença, agradeço ao Natan, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.